A viagem de Lula à Lua, a idolatria a terrorista em evento oficial do governo, Lula pedindo para que o povo o enfrente e o pedido de investigação sobre a farra com o dinheiro público. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Nessa quinta-feira, 4 de abril, Lula esteve em Arco Verde, Pernambuco, para participar da cerimônia de inauguração de uma estação elevatória de água bruta. E o discurso dele nesse evento é o primeiro assunto que eu separei para esse vídeo. Logo de cara, Lula já protagonizou uma cena que diz muito sobre sua forma de governar. Ao cumprimentar os políticos e autoridades presentes no evento, Lula acabou esquecendo de um dos seus ministros do próprio governo. Janja resolveu então, de forma muito discreta, avisar o seu marido. Bem, O ministro porra, é que eu tô vendo a cara do menino, eu achei que ele não tem idade nem para isso. Mas o Silvio Costa, companheiro pernambucano, ministro de Portos e Aeroportos, sabe? E aí, nessa brincadeira, Lula comentou um fato muito relevante para a escolha do ministro. Filho de um companheiro que me ajudou muito e que me defendeu muito, que era o deputado federal Silvio Costa. Obrigado, Silvinho. Mas isso é só coincidência, porque Lula escolhe os seus ministros pela sua competência. Não tem nada a ver com a sua articulação política, com a acomodação de aliados, de partidos para comprar apoio no Congresso. Nada disso. Aliás, a própria criação de ministérios no seu governo leva em conta apenas aquilo que é estritamente necessário para o povo brasileiro. Nada além disso. Agora, se você acha que esse discurso começou ruim, não se preocupe porque depois piorou. Veja só o que disse Lula. Os deputados que não conhecem, os senadores, não sei se a Raquel já conhece, sobrevoe de helicóptero a transposição, porque é a segunda grande coisa que você vê da Lua. Você vê o Muro da China e você vê o Canal do São Francisco, que é uma obra de mais de 640 quilômetros. Isso só pode ser feito porque Deus existe. Bom, se Lula diz que a transição do São Francisco é a segunda grande coisa que se vê da Lua, porque a primeira seria a muralha da China, mas apenas alguns segundos de pesquisa no Google são suficientes para descobrir que é falsa essa história de que a muralha pode ser vista da Lua, a conclusão que podemos chegar é que Lula viajou recentemente à Lua e deixou instalado lá um telescópio, pois essa é a única forma de enxergar a muralha da China e a transposição do São Francisco de lá. E eu chamo a atenção também para a reação de duas pessoas com essa fala de Lula. Primeiro, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, que entendeu na hora o absurdo da fala e interpretou como uma piada. Porque é a segunda grande coisa que você vê da Lua. Você vê o Muro da China e você vê... Só que ao lado dela, o ministro dos Portos e Aeroportos, que foi escolhido por sua competência, olhando admirado para Lula e concordando com a sua afirmação. Porque é a segunda grande coisa que você vê da Lua. Você vê o Muro da China e você vê o Canal do São Francisco. E ainda tem outra coisa nessa fala. Eu não sei se você prestou atenção, mas Lula falou que isso só é possível porque Deus existe. Isso só pode ser feito porque Deus existe. Nos últimos discursos que ele tem feito, ele tem insistido em falar em Deus dentro dos seus argumentos. E isso tem uma razão muito simples. O governo Lula está estrategicamente tentando se aproximar do público religioso, principalmente dos evangélicos, obviamente com intenções por trás disso. E eu cito isso porque, no trecho que eu vou mostrar a seguir, ele falou novamente em Deus, só que dessa vez em meio aos seus tradicionais ataques aos seus opositores. Eu vejo a fábrica de mentiras que tem na fake news que vocês acompanham. Uma fábrica podre, parece um bando de lixo, parece uma fossa que só fala mentira, só prega ódio, só conta falsidade, inventa mentira todo dia, que a gente não pode acreditar, porque Deus não é mentira, Deus é a verdade e ninguém pode utilizar o nome de Deus em vão, como eles usam todo santo dia. Sim, ele acabou de dizer que não se pode usar o nome de Deus em vão, utilizando-o para atacar os seus adversários. A típica hipocrisia de Lula. Bom, também em Pernambuco e também nessa quinta, só que em Recife e à noite, Lula participou do evento de sanção do projeto de lei que instituiu o Marco Regulatório do Sistema Nacional de Cultura, o que eles estão chamando de SUS da Cultura. O evento tinha um apresentador, que é um poeta e que já participou de outros eventos da cultura do governo Lula. Veja só a parte final dos versos que ele usou para anunciar a ministra da Cultura, Margarete Menezes. E para que nenhum 1º de abril mentiroso
se arvore a ser nenhum 8 de janeiro fascista e criminoso, como a gente assistiu no Brasil. Viva Carlos Marighella! Viva a democracia brasileira! E viva a ministra de Estado da Cultura, Margarete Menezes! Você não ouviu errado, não. Ele disse Viva Carlos Marighella. Viva Carlos Marighella! Eu já falei sobre isso detalhadamente em outro vídeo de poucas semanas atrás, mas eu vou resumir brevemente aqui. Marighella foi um político, escritor e guerrilheiro comunista brasileiro. Foi um dos principais organizadores da luta armada contra o regime militar no Brasil. Mas a pior parte da história está no livro que ele escreveu, o Manual do Guerrilheiro Urbano, um livro facilmente encontrado na internet. Nesse livro, Carlos Marighella ensina detalhadamente como roubar armas, munições e outros itens, que segundo ele é como o guerrilheiro deve proceder. Afirma também que é função de um guerrilheiro assassinar chefes e assistentes das Forças Armadas e da polícia. Fala também que é preciso assassinar civis que entregam à polícia informações sobre os guerrilheiros. Ensina também cada uma das práticas criminosas citadas por ele nesse livro, como assaltos, emboscadas, execuções, sequestros e terrorismo. Pois é, o autor desse livro é o homem idolatrado pelo poeta no evento, assim como é idolatrado pela esquerda brasileira. Tem até filmes sobre ele, tem artigos no site do PT sobre ele, etc. E para que não pensem que foi apenas o rapaz que falou isso de forma isolada e que isso pode ter contrariado Lula, veja o que Lula falou sobre o poeta no evento. Ele possivelmente seja o filho que toda mãe gostaria de ter. Esperto, jeitoso, manhoso e muito inteligente. Marinho, eu tive o prazer de conhecer muito menino, ainda quando Eduardo Campos, logo no começo do seu primeiro mandato, e eu sempre tive uma curiosidade de saber se o passe dele estava à venda, que eu ia comprar, que nem se fosse um jogador de futebol. Mas mesmo ele já estando quase que aposentado como atleta, eu ainda ousaria contratá-lo para percorrer esse Brasil, ajudando a gente a reviver a cultura do nosso querido Brasil. E ainda nesse mesmo evento, Lula conseguiu a façanha de convocar as pessoas para enfrentarem aqueles que inventam mentiras todo dia, e logo na sequência ele contou 3 mentiras, repetindo as mesmas que ele já contou nos 2 dias anteriores. Não é possível que a gente não tenha coragem de enfrentar essa gente que inventa mentira todo dia. Uma política de costume conservadora que não tem nada a ver com a realidade da evolução da humanidade. E se a gente não reage, a gente perde o jogo. Esse país não pode retroceder. Esse país já passou vexame demais. Esse país foi o último país a acabar com a escravidão. Esse país foi o último a abolir, a conquistar a independência, o último a ter o direito de voto da mulher. Eu já provei detalhadamente no vídeo de anteontem e também no vídeo de ontem que o Brasil não foi o último a abolir a escravidão, não foi o último a conquistar a independência e não foi o último a garantir o voto feminino. Então eu não vou trazer todos esses detalhes novamente. Se você não viu ainda essa explicação, assim que terminar esse vídeo, assista ao vídeo de ontem aqui do canal. E agora, o último assunto que eu trago aqui. Eu mostrei em um dos vídeos dessa semana aqui do canal, se eu não me engano foi no vídeo de terça-feira, que o Diário do Poder revelou que o governo Lula já gastou mais de 170 milhões de reais com os cartões corporativos apenas nesse ano. O deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL, protocolou um pedido para que o Tribunal de Contas da União investigue esses gastos exorbitantes. Ontem à noite, eu participei ao vivo do programa Hora Notícia, do Fator Político BR, e o deputado Sanderson esteve também presente no programa para falar sobre esse pedido de investigação feito por ele. E eu trago agora a análise que eu fiz na ocasião. Primeiro, em relação aos gastos com o cartão corporativo, eu não sei se vocês estão lembrados, mas logo em janeiro de 2023, quando Lula assumiu, foi uma das primeiras narrativas utilizadas pelo atual governo para acusar o governo Bolsonaro em relação aos gastos com o cartão corporativo, porque eles foram revelados em janeiro de 2023. E aí a mídia caiu em peso, os militantes esquerdistas caíram em peso em cima dos gastos
no governo Bolsonaro, só que aí foi feito comparativo entre os gastos lá dos governos Lula, os 2 primeiros mandatos, governo Dilma, Temer, etc., com valores corrigidos, e com essa comparação descobriu-se que Bolsonaro gastou com o cartão corporativo menos do que Lula e Dilma gastaram nos seus respectivos governos. Segundo ponto, em relação à Janja, eu acrescento aqui que o deputado falou sobre os gastos exorbitantes da Janja, que não exerce nenhum cargo público. Esse não exercício de um cargo público foi utilizado como justificativa para a Casa Civil negar o acesso às informações a respeito dos gastos de Janja nas viagens ao exterior, que foram requisitados através da Lei de Acesso à Informação, a mesma Lei de Acesso à Informação que lá em 2022 Lula prometeu que seria cumprida. Então Janja não exerce cargo público, gasta o dinheiro público, mas o povo brasileiro, que é quem paga por isso, não tem acesso ao relatório desses gastos. E tudo isso, eu queria acrescentar aqui que essa gastança, ela é em 2 esferas que nós podemos analisar aqui. Primeiro, com esses gastos pessoais, os luxos, as regalias que Lula e Janja principalmente estão desfrutando, como, por exemplo, os hotéis que eles têm se hospedado ao redor do mundo. Eu já citei várias vezes aqui, cito novamente, a suíte de 520 metros quadrados em Riad, na Arábia Saudita. Uma suíte, um quarto de hotel que tem 4 vezes o tamanho da minha casa. Eles têm também 74 funcionários à sua disposição, se revezando em turnos no Palácio da Alvorada. Os móveis de luxo também que foram comprados para substituir os móveis que não sumiram para o Alvorada. Tudo isso na esfera dos gastos pessoais com esses luxos. Mas eu também considero aqui os gastos, a utilização de recursos públicos naquilo que deveria ser destinado, mas as prioridades do governo são muito equivocadas, para ser delicado nas palavras. Por exemplo, saiu em março desse ano, no início de março, uma matéria do Poder 360 que dizia que o governo já gastou mais de 6,8 milhões de reais com pesquisa de opinião pública, para avaliação do governo, e pesquisas que, coincidentemente, sempre mostram uma avaliação mais positiva do governo do que todas as outras pesquisas realizadas pelos outros institutos. Também o novo contrato para o plano de internet para o avião presidencial, são quase 14 milhões de reais previstos para serem gastos esse ano com internet para o avião presidencial, para que Lula, Janja e sua equipe utilizem internet enquanto estão viajando. Será que enquanto isso, é do Elon Musk, hein? Enquanto isso, o governo reduziu, em relação ao que foi investido em 2022, o governo reduziu 61% no investimento na campanha contra a dengue. Em 2022, o último ano do governo Bolsonaro, foi investido 31,6 milhões. Em 2023, o governo Lula investiu 12,2 milhões. Essa comparação já é em valores corrigidos. Resultado, estamos vivendo hoje o pior surto da história de dengue. São mais de 2,6 milhões de casos confirmados no Brasil e mais de 1.000 mortes confirmadas também. E o mais irônico de tudo isso é que justamente o Lula é quem acusa Bolsonaro de genocida por toda a situação que nós passamos com o Covid. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenham feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.